que nesta manhã bem possamos aproveitar os ensinos da doutrina espírita, os ensinos do seu Evangelho, que tanto bem nos faz. Que tanto bem nos faz, nos revigorando para as lutas de mais uma semana que se inicia. Uma verdadeira fortificação para as nossas almas. Mês de outubro, bem sabemos, é um mês também de comemoração para nós espíritas pelo nascimento, ou renascimento, reencarne, daquele que viria a se chamar Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, que nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, na França. Vamos falar hoje um pouco a respeito do obreiro e também da obra. A codificação espírita de Allan Kardec, que é ponto básico, principal, orientador para os ensinos, os princípios da doutrina espírita. Todo aquele, enfim, que se dedica ao estudo, à compreensão dos ensinos que a doutrina traz, deve ter por fundamento, por alicerce, a codificação espírita de Allan Kardec, aquilo que nós chamamos de doutrina dos espíritos. Vou contar aqui um pouco a respeito da minha experiência pessoal em relação à própria doutrina espírita, porque creio que dessa forma certamente me identificarei com muitos de vocês e passarei um pouco daquilo que, da minha parte, significou a presença da doutrina espírita na minha vida. De formação católica, como acredito que muitos daqueles que vêm para a doutrina espírita, aos 13 anos de idade, por assim dizer, eu fugi da igreja. Primeiro por observar algumas coisas, ainda que na pré-adolescência, é claro, você não tem tanta clareza assim. Mas eu compreendia que havia algumas coisas ali que não se ajustavam muito bem àquilo que eu tinha por necessidade espiritual. Naturalmente fiz lá minha primeira comunhão aos 11 anos de idade, e antes da chamada crisma, que eles chamam de confirmação, eu não confirmei, eu saí antes. Eu percebia que, pelo menos no ambiente que eu estava, não posso falar isso de forma geral, mas no ambiente que estava, ainda morando em São Paulo, percebia que o sacerdote falava mais a respeito de posições políticas na época do que do próprio Evangelho. Isso me incomodava, porque o que me interessava era a mensagem de Jesus. Eu acreditava que ir à missa era, de alguma forma, ter a oportunidade de ouvir a respeito destes ensinamentos. E não encontrando isso, de certa forma, um tanto quanto desiludido, me afastei. E tal foi o impacto daquilo para mim, que eu não só me afastei da religião católica romana, como de qualquer ideia de religião. É natural que isso aconteça na pré-adolescência, adolescência? Sim, é natural. Mas para mim já tinha ali algo que me angustiava, algo que me fazia buscar fora do meio em que não encontrava aquele Cristo, que eu aprendi desde muito cedo, pois por um hábito saudável, e aí fica algo que tive dentro da minha própria casa, que me ajudou e muito nessa busca, um hábito que a minha mãe guarda até os dias de hoje, de leitura das Escrituras antes de deitar. Ela e meu pai são da imensa família dos católicos não praticantes, mas ainda assim minha mãe guarda este bom hábito. Antes de deitar, ela abre lá a Bíblia dela, faz a sua leitura. E eu tenho lembrança desde muito cedo disso acontecendo, e isso ficou guardado, retido na minha memória, na minha mente. E por essas lembranças, eu guardei este hábito também para mim. Independente de frequentar ou não a religião católica, a leitura das Escrituras sempre foi algo habitual. No entanto, fui procurar, dos 13 aí em diante, em outras fontes aquilo que não encontrei. Fui estudar literatura, fui estudar filosofia, fui estudar outras coisas com as quais eu pudesse me identificar melhor e pudesse
reencontrar de alguma maneira aquele Cristo. Até porque, embora lesse muitas coisas naturalmente, não compreendia a fundo. A linguagem do Evangelho é uma linguagem muito figurada, até de difícil compreensão. Muitas pessoas que leem falam a respeito disso. Eu leio, mas não consigo compreender aquelas palavras, aquelas figurações, aqueles simbolismos que ali estão. Passei dos 13 até os 18, 19 anos nesta condição. Mas aquilo não aliviava a minha angústia. Para vocês terem uma ideia, isso eu nunca disse fora do círculo familiar. Aos 18 anos de idade, vim aqui para a Barra com 14. Aos 18 anos de idade, depois de concluir o meu curso técnico, eu fui procurar, na época, o pároco da igreja de Santo Antônio era o Padre Mário ainda. Eu fui procurá-lo. E sabe qual era a minha intenção? E eu fui falar isso para ele, pior ainda. Eu disse assim, padre, como é que faz para entrar no seminário? Olha só, imagina a cara do Padre Mário, um rapaz que ele nunca tinha visto até então frequentar a sua paróquia, porque eu não retornei ao catolicismo, chegar e fazer uma pergunta dessa. Ele falou, mas você pertencia a alguma outra paróquia, frequenta alguma outra, está vindo aqui para nós e tal? Eu falei, não, né? Fiz a minha primeira comunhão aos 11 anos, saí aos 13 anos e não mais voltei. Ah, tá, tudo bem. Fiz aquela cara. Aí conversamos um pouco a respeito, lógico que ele queria entender, queria compreender o que acontecia, o que levava o rapaz a chegar e fazer esse tipo de pergunta para ele. E no final ele fez uma pergunta que me serviu de resposta. Ele perguntou assim, você tem certeza dessa escolha? E eu guardei aquilo para mim sem responder. E depois voltei para casa, lógico, pensando em tudo aquilo que significaria aquela escolha para mim. Que a gente bem sabe, né, nós que estamos na doutrina espírita, que de certa forma trazemos na nossa mente, na nossa consciência, determinadas tendências que tendem naturalmente a se manifestar quando estamos aqui encarnados. E de repente a opção que eu tentava como uma saída, como uma fuga daquela angústia, pode ter sido uma saída que eu tenha encontrado em outras encarnações. Mas definitivamente a resposta que vinha à minha consciência é que não era aquele o meu caminho nesta presente encarnação. Um ano depois, mais ou menos, uma prima minha começou a frequentar o Centro Espírita Cristão. Por um problema de saúde, ela frequentava e à época, meus pais, como até hoje, moram num sítio aqui em Barra Bonita, saíram de São Paulo, meu pai já aposentado, veio morar num sítio, e eu precisava trabalhar naturalmente, ficava durante a semana na casa dessa minha prima. E ela frequentando me chamou para ver como é que era, como é que funcionava, dizia das palestras, né, o quanto era esclarecedor para ela tudo aquilo. E eu comecei a frequentar no ano de 1996 e passei praticamente um ano só ouvindo palestras na Casa Espírita. Digo só, mas não é só não. Porque o tipo de ensinamento, a forma como as coisas são colocadas, nós que bem conhecemos, sabemos o quanto clareia as nossas mentes. E eu fiquei ali, ouvindo aqueles ensinamentos, de certa forma ainda sem compreender em profundidade, é claro, tudo aquilo. E aí fui eu, sabendo que havia uma biblioteca, né, na Casa Espírita, e quão abençoadas são as bibliotecas na Casa Espírita, fui eu começar a leitura daquelas obras. Também, como muitos de vocês, por lá eu abri o nosso lar para começar a ler. E o impacto já começou de imediato, porque eu pensava, ora, que obra é essa que descreve o mundo espiritual muito próximo daquilo que nós vivemos aqui? Onde está o céu? Onde está aquele inferno que até então havia aprendido? E a partir daí, com todas as dúvidas que me levantou a obra Nosso Lar, que não me esclareceu no primeiro momento, muito pelo contrário, me trouxe mais dúvidas ainda, fui eu procurar onde estava a base daqueles ensinamentos. E aí aquele quadro daquele senhor sisudo, parecendo bravo, né?
que havia na parede, que há ainda do Centro Espírita Cristão, ao subir as escadas, né? Foram as obras daquele senhor que me indicaram para estudar o quadro, a figura de Allan Kardec, que lá temos. E qual foi a minha surpresa? Iniciei pela obra O Evangelho segundo o Espiritismo, devo dizer. A comprei em agosto de 97, essa obra. E fui eu lá, naturalmente não tinha familiaridade com o Evangelho, fui começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo para saber o que o Espiritismo falava a respeito do Evangelho. E lá comecei a encontrar, por exemplo, capítulos que falavam sobre reencarnação, que falavam sobre o próprio mundo espiritual. Reencarnação já foi algo que eu coloquei um ponto de interrogação, porque, é claro, não aprendemos dessa forma, né? Não é dessa maneira que nos é passado pelo cristianismo tradicional. No entanto, o conteúdo, a moral que ali saía das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, já começavam, de alguma forma, a me fazer intuir que havia algo de muito mais profundo naquela doutrina do que eu encontrava de forma superficial no entendimento que ainda não tinha aprofundado daquilo que durante um ano ouvi na Casa Espírita. Depois de ler a obra Evangelho segundo o Espiritismo, ou boa parte dela, em setembro de 97, eu adquiri a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos, por incrível que pareça, porque muitas pessoas também falam da dificuldade de sua leitura, posso dizer que foi ele que verdadeiramente abriu a minha mente para aquilo que é o Espiritismo. E falo isso e não é à toa. Lembremos que Kardec, professor Rivaio, era pedagogo. E como pedagogo, naturalmente, ao codificar a doutrina espírita, trouxe este conhecimento para dentro dela. E soube formar a codificação de tal maneira que nos possibilita compreender a doutrina espírita de forma didática. Por isso, quando orientamos a conhecer o Espiritismo a partir das obras da codificação, falamos com base na experiência de um educador e num trabalho de revelação aprofundado que fizeram os Espíritos, da reunião de todo um conteúdo que existe há milênios. O Espiritismo não inventou absolutamente nada. Tudo aquilo que encontramos nas religiões orientais ou nas religiões ocidentais, aqui se encontra, mas de uma maneira sistematizada, organizada e racional. É isso que o Espiritismo traz, acima de tudo, numa mensagem consoladora. Pois essa é a característica principal da doutrina espírita. Ela é consoladora. As pessoas que se aproximam dela e entendem o seu conteúdo passarão a ter uma outra perspectiva da própria vida, da própria existência. E cito aqui, separei 4 questões na obra O Livro dos Espíritos. É claro que não vou tratá-las uma a uma de forma detalhada, até pela questão do próprio tempo, mas já citei aqui em outras exposições, mas só para fazer referência e mostrar como essas 4 questões e respostas que os Espíritos deram na obra O Livro dos Espíritos são como referências, diretrizes que nos permitem compreender o conteúdo da própria obra, O Livro dos Espíritos. Kardec inicia essa obra, e é bom que se diga que dentro do livro, O Livro dos Espíritos, há 4 livros. Um primeiro livro tratando sobre as causas primeiras, um segundo livro tratando sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, um terceiro livro tratando sobre as leis morais e um quarto livro tratando sobre as esperanças e consolações. Portanto, 4 livros dentro da obra O Livro dos Espíritos. O primeiro livro inicia com a primeira pergunta. Eu digo que essa pergunta por si só já me causou um impacto inicial ao iniciar o estudo da obra. Porque a pergunta que Kardec faz é: que é Deus? Pergunta número 1 da obra O Livro dos Espíritos. Que é Deus? E o primeiro questionamento que me veio foi o seguinte: por que não perguntou o que é Deus? Porque até então, o que se pensara? Deus era um homem, um senhor de longas barbas, sentado no seu trono, anotando os nossos pecados no livro da vida.
Essa ideia do Deus homem é muito antiga e certamente enraizada na cabeça ainda de muitos. Tanto que ao longo da história nós transferimos os nossos sentimentos inferiores para essa figura. E aí colocamos um Deus vingativo, colocamos um Deus ciumento, colocamos um Deus intolerante, que se não faz aquilo que Ele quer, Ele nos castiga. Ele nos inflige penalidades. E era essa a ideia até então que se fazia de Deus. Ao perguntar que é Deus, Kardec coloca o questionamento e puxa a resposta, não no sentido absoluto de falar de alguém, mas de um poder que nós só podemos compreender no estágio atual em que encontramos de uma forma relativa. Estou só citando rapidamente a questão de número 10, depois do Livro dos Espíritos, chega a nos afirmar que não podemos compreender Deus na sua natureza íntima, porque é um sentido que nos falta. Olha só, é um sentido que nos falta. Mais à frente eles afirmam que os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores o sentem e o adivinham. No estágio atual do nosso planeta, mundo ainda de provas e expiações, e reconhecendo as nossas próprias imperfeições, certamente não estamos na condição dos espíritos superiores, que o veem e o compreendem. Nós, na condição ainda de espíritos inferiores, somente podemos adivinhá-lo e senti-lo. E de que forma? Através da sua criação e através dos seus atributos, das suas qualidades. Por isso a doutrina espírita, ao apresentar Deus como um ser imaterial, como um ser imutável, como um Deus bom e justo, nos apresenta as qualidades de Deus para que possamos apreciá-lo, para que possamos adivinhá-lo e senti-lo através da criação. Por um ponto de vista muito básico. Aquilo que não é obra do homem, o homem não pode reproduzir, só pode ser obra deste Criador. Não tem como fugir desse raciocínio. A não ser que acreditemos a própria matéria a criação dela mesma. E se assim fosse, ora, essa matéria seria o próprio Deus. No entanto, Deus é imaterial. Não está sujeito a nenhum tipo de mudança, a nenhum tipo de alteração. Não pode ser mortal, pré-existe a tudo isso. E é neste sentido que os Espíritos respondem à questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus, dizendo: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nos faz remontar, portanto, na condição em que nos encontramos de possível compreensão de Deus a isto. Basta entender que Ele é a inteligência suprema, que não há nenhuma outra acima dele, e que tudo, absolutamente tudo que há, que existe, tem por base Deus como sendo a causa primeira. Causa única, aliás, de tudo que há, de tudo que existe no universo. Questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Do livro 1. Do livro 2, há uma outra questão interessantíssima que aí me fez entender um pouco mais até o nosso lar, que eu havia lido sem entender. A questão de número 85 do livro 2, tratando sobre o mundo espírita ou dos espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corporal? Na ordem das coisas, qual é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corporal, o mundo que nos encontramos aqui físico? A resposta é a seguinte: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Só essa resposta que os espíritos deram já seria por si só possível de mudar inteiramente a nossa forma como enxergamos a nossa presença aqui mesmo, no mundo corporal, no mundo físico. Porque se o mundo espírita é o mundo principal, é o mundo que pré-existe e que sobrevive a tudo, tudo que vemos, tudo que sentimos, tudo aquilo que vivemos aqui sobre a Terra, bem sabemos, é transitório, é temporário. Como se diz, e frequentemente se diz, estamos aqui de passagem.
E ora, se estamos aqui de passagem, por que nos apegar às coisas de tal forma que isto nos pertencesse? Temos sim usufruir das coisas, fazer bom uso delas, mas elas não são nossas, nos são dadas por empréstimo. Isso serve desde os bens materiais até com relação às pessoas com as quais nós convivemos. Nós não somos donos das pessoas, nós não somos donos das coisas que usufruímos. Isso nos daria, se levássemos isso para a nossa vida prática, uma tal noção de despreendimento que nos auxiliaria a melhor compreender o que estamos fazendo aqui, reencarnados sobre a Terra. Porque o nosso aspecto, a nossa visão passa a ser dimensionada para aquilo que é do Espírito, que é nosso, que é essencial. Na introdução da obra O Livro dos Espíritos, naturalmente escrita por Allan Kardec para aclarar esses ensinamentos, no sexto capítulo do desenvolvimento da introdução ao estudo da doutrina espírita. Aliás, para aqueles que leem o Livro dos Espíritos, eu digo para ler pela sequência mesmo, porque sem a introdução ao estudo da doutrina espírita é impossível estudar a própria doutrina espírita. E complementa essa questão de número 85 de O Livro dos Espíritos, Kardec aqui faz uma afirmação confirmando isso. Diz assim: o mundo espírita é o mundo normal, o mundo primitivo, o mundo eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E conclui: o mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir, nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual ou do mundo espírita. Então vejamos, o mundo em que nos encontramos, este mundo corporal que estamos aqui habitando, poderia jamais ter existido sem que isso afetasse a existência do mundo espiritual. Então, quando falamos o mundo espírita, o mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira, não é uma figuração, não é um simbolismo, é uma realidade. E por si só este entendimento nos leva a não duvidar sobre a própria existência dos espíritos. Ora, se o mundo espírita é o mundo primitivo, original, sobrevivente e pré-existente, nós só podemos existir nessa condição de forma original como espíritos. As nossas passagens aqui como espíritos reencarnados são condicionais, temporárias, como o próprio mundo, passageiras. A nossa origem primitiva é na condição de espíritos. Portanto, questionar a própria existência dos espíritos seria questionar a nossa própria existência. E vejam que absurdo seria isso. Eu duvidar que existo? Ora, quem duvida só pode existir. Portanto, como espírito, e nessa condição, sabemos que no nosso ponto de origem, de lá viemos, para lá retornamos, tudo o que existe parte do mundo espírita, do mundo espiritual, do mundo original. O livro terceiro, tratando sobre as leis morais, pode muito bem ser resumido, sintetizado na questão de número 625 desta obra. Em que Allan Kardec indaga: qual é o tipo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o tipo? E veja que não pergunta a respeito de pessoa, deste ou daquele. Fala tipo, levando em consideração que de fato é um modelo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E a resposta dos espíritos é simplesmente: vede Jesus. E é importante falar esse vede, do verbo ver, olhar, enxergar, perceber, exatamente para que não caiamos no engano de simplesmente ficar admirando a figura de Jesus. E muitos até mesmo idolatrando a figura de Jesus. Vede significa prestar atenção. Olhai, percebei, buscai, entendei Jesus. E pensando em quantos já passaram por este mundo, poderiam os espíritos ter respondido: todos aqueles que contribuíram para o progresso da humanidade, ou mesmo citar alguns deles, mas não fizeram isso. A resposta foi única, foi clara e foi direta.
Vede Jesus. Esta é a nossa referência, esta é a nossa base. Quando Kardec, por exemplo, na obra O que é o Espiritismo, chega a afirmar, para susto de muitos espíritas, que pode-se ser católico, grego ou romano, pode-se ser judeu, muçulmano, protestante, crer na existência dos espíritos e por isso mesmo ser espírita, muitos tomam um susto. Ora, posso estar numa outra religião e ser espírita? Claro que sim. A partir do momento que creio na existência, na sobrevivência, na possibilidade de comunicação com os espíritos, estou dentro daquilo que a própria doutrina vem ensinar. Até porque reafirmamos, o espiritismo não pertence a si mesmo. É uma mensagem universalista, serve a todos. E vejam que, se na questão 625 os espíritos respondem que Jesus é guia e modelo para a humanidade, ora, a humanidade não é composta apenas por cristãos. É modelo para todos os homens encarnados aqui sobre a Terra. E, portanto, foge da própria dimensão das religiões. E aí, de fato, reencontrei aquele Jesus que buscava, que procurava, que não encontrei nas religiões, e reencontrei aquele Jesus dos Evangelhos na doutrina espírita, nesta questão de número 625. O livro 4º da obra, tratando sobre esperanças e consolações, traz uma questão, número 922 também, que fala a respeito da nossa felicidade possível aqui sobre a Terra. Por isso o livro trata sobre esperanças e consolações. Porque se já falamos a respeito da existência do Criador, se já dissemos da onde viemos e para onde retornaremos, se já falamos qual é o nosso guia e modelo, é bom que se diga, enfim, qual é a possibilidade que temos de viver bem também por aqui. Porque a doutrina espírita não prega o sofrimento. Não diz que devemos viver aqui penosamente para evoluir, para progredir. Mas que é possível uma medida de felicidade para nós aqui sobre a Terra. Kardec faz a pergunta de número 922 nos seguintes termos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Se perguntarmos a cada um de nós, cada um tem lá a sua medida de felicidade, ou aquilo que acredita que lhe traria essa satisfação. Mas é possível encontrar uma medida que nos una, que sirva a todos nós? A resposta dos Espíritos é a seguinte. Para a vida material é a posse do necessário. E para a vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. E basta dizer, o que precisamos mais além disto? Para a vida material, posse do necessário. E o necessário não é aquilo que queremos por vaidade, não é aquilo que queremos por orgulho, não é aquilo que queremos reter por egoísmo. É simplesmente aquilo que precisamos para manter esse organismo aqui em funcionamento na nossa estadia temporária aqui sobre a Terra. Posse do necessário. E para a vida espiritual, consciência tranquila. Fé no futuro. Lembramos de Paulo ao dizer no capítulo 13 da carta aos Coríntios, permaneça entre vós a fé, a esperança e o amor. Tudo isso está aqui nessa questão número 922. A fé, a esperança e o amor. E conclui, o maior dentre eles é o amor. Isto fecha com o próprio ensinamento do Cristo, fecha com a própria doutrina espírita, porque ao afirmar que fora da caridade não há salvação, sabemos que essa caridade é o próprio amor em ação. E vamos perceber que o ensino do Mestre se aproxima, se afiniza completamente com a doutrina espírita ao nos trazer essas informações e ao dizer para nós que é possível sim a felicidade sobre a Terra, dentro desses termos relativos, se caminhamos, pelo menos na busca, no esforço real de viver essas leis divinas, com todas as dificuldades que isso traga para nós, porque teremos, sim, aflições sobre a Terra. Pois ele próprio nos alertou várias vezes. Aqueles que procuram facilidades nos ensinos e na vivência que o Cristo propôs, não encontrará facilidades, mas encontrará certamente um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de autodesenvolvimento contínuo, permanente e possível sim para
todos nós, desde que tenhamos boa vontade e comprometimento com esta mensagem. Para finalizarmos, trazendo aqui, até para distribuição lá atrás, aqueles que desejarem, se interessarem, essa publicação é mais recente, do informativo SEC, informativo do Centro Espírita Cristão. Falei um pouco a respeito da obra, e aqui trata, na primeira página, a respeito do obreiro. Uma comunicação datada de 12 de junho de 1856, em que Allan Kardec recebe a informação do Espírito Verdade, aquele que coordenou os trabalhos da própria codificação, sobre a sua missão de codificar o Espiritismo. E trago aqui, só para a gente relembrar um pouco a respeito dessa personalidade, Kardec descreve, nessa mensagem aqui transcrita, as dificuldades que foram previstas para ele lá em 1856, quando ele não tinha nem ainda publicado a obra O Livro dos Espíritos, de que aqui tratei. Só viria a acontecer em abril de 1857. O Espírito Verdade lhe descreve todas as dificuldades, aflições que ele teria nessa caminhada. E ele fala, Kardec, que tudo isso se confirmou quando ele escreve uma nota explicativa em 1867. Quase 11 anos depois, ele confirma tudo aquilo que havia sido predito em 1856, antes de ele iniciar a codificação. Fala das dificuldades que teve, das traições que sofreu dentro da própria sociedade parisiense de estudos espíritas, que podemos chamar o primeiro centro espírita do mundo, fundado por ele em abril de 1858. Ele trata aqui no final da mensagem dizendo o seguinte, escrevendo o seguinte: mas também ao lado dessas dificuldades, que satisfação senti vendo a obra crescer de modo tão prodigioso. Com quantas doces consolações as minhas tribulações foram pagas. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte dos numerosos aflitos que a doutrina consolou. Quando me chegava, e aí vai uma dica para todos nós, quando me chegava uma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade. Colocava-me por antecipação na região dos espíritos. E desse ponto culminante, de onde descobriria meu ponto de atraso, as misérias da vida desfilavam sobre mim, sem me atingir. Fizera-me disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Esse é um Allan Kardec, que muitos de nós talvez não conhecemos, se fixarmos a nossa visão simplesmente naquele quadro do homem aparentemente sisudo, austero, sério. Não. Allan Kardec era profundamente humano. Além de ser uma grande inteligência, era um espírito de elevada moral e de grande sentimento. Por isso, para nós, basta, em meu nome, e acredito que no nome de todos vocês, dizer, em comemoração a esta data de outubro, obrigado, professor Rivaio, obrigado, Allan Kardec. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a tranquilidade e a harmonia que este ambiente nos proporciona, vamos nos afinizando mais e mais, confluídos com as energias benéficas que são distribuídas pelos protetores desta casa, pelos benfeitores em nosso benefício. Para que ao entrarmos na câmara de paz e recebermos os fluidos que serão derramados sobre o nosso corpo físico, o nosso organismo material e o nosso corpo espiritual, venhamos ao sair daqui, fortalecidos, restabelecidos para mais uma semana. Que Jesus, o nosso Mestre, nosso Irmão Maior, possa abrir os nossos caminhos através dos seus ensinamentos e permaneça como presença constante na nossa consciência. Que Deus abençoe e ilumine as nossas atividades. Que assim seja.